Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Kelly. Hoje nós teremos uma aula de geografia e nessa aula vamos trabalhar os assuntos referentes ao clima e as alterações na paisagem. Esses assuntos a gente encontra lá na apostila, no módulo 10 e 11, tá? Caso alguém queira acompanhar, a apostila 2 que foi trabalhada aí no segundo bimestre e agora a gente está fazendo um apanhado geral. Bom, dentro desse assunto, eu quero logo destacar com vocês dois conceitos, que é o conceito de elemento climático e fator climático. O que caracteriza, né, e diferencia cada um deles? Nós vamos ver que os elementos climáticos, eles são características do ar atmosférico e que sofrem alteração dos fatores climáticos. E os fatores climáticos, eles são as condições naturais do meio, né, que interferem e alteram os elementos climáticos. Então, essa é a relação entre eles. Os fatores, nós estamos falando de elementos naturais. E os elementos climáticos, nós estamos falando das alterações que ocorrem devido a esses fatores. Bom, os elementos climáticos, a gente pode destacar aí a temperatura, tá? Que seria essa variação de quente e frio, né? Um local onde faz mais calor ou tem uma friagem maior. Destacamos também a questão da umidade do ar, que vai variar conforme a maritimidade, a continentalidade e as massas de ar. Então, aqueles locais que estão mais próximos de grandes quantidades de água, ele vai ser naturalmente mais úmido, ou essa umidade pode vir também por conta dessas massas de ar. As precipitações são relacionadas à chuva, né, a quantidade de água que cai ao longo do ano aí, referente às chuvas. Os ventos, eles interferem, né, a partir do seu movimento, então depende muito da temperatura e da pressão. E a pressão atmosférica, que vai dizer aí, ela vai sofrer interferência, né? Ela vai mudar de acordo com a atitude e a temperatura. Então, locais que são mais baixos, eles sofrem uma maior pressão atmosférica. Locais que estão em altitudes maiores, eles sofrem menor pressão atmosférica, tá? Só lembrando que quanto mais alto, menos gases se concentra na atmosfera. Então, a quantidade desses gases está relacionado à pressão atmosférica. Já os fatores climáticos, nós vamos ver a questão da altitude, e podemos dizer que quanto maior a altitude, menor a temperatura. A latitude, quanto maior ela for, menor é a temperatura. Em relação às massas de ar, nós vamos ver que elas carregam as características do seu local de origem. Então, se ela origina em um local mais frio, é uma massa de ar frio, assim como também pode surgir ali a massa de ar quente em locais mais quentes. E ele acaba levando essa característica, né, para outras regiões. Além disso, tem a continentalidade e a maritimidade. A continentalidade deixa o ar seco e a maritimidade deixa o ar úmido. Tá? As correntes marítimas interferem aí na temperatura e na umidade do ar também. E as vegetações, aliás, a vegetação, né, ela é referente à quantidade de árvores, né, e a sensação térmica que ela pode proporcionar ou não. E um outro fator climático que não está aí, mas é importante destacar, é a questão da ação humana. Então, apesar de não ser um fator natural do clima, a ação humana ela pode provocar mudanças climáticas locais, regionais e até globais. Então, o homem ele tem esse poder sim de interferir, né, no clima do planeta. Bom, aqui nós temos um exemplo de climograma. Climograma nada mais é do que uma tabela onde a gente consegue fazer a leitura de alguns dados importantes.
Dois dados são destacados no climograma, que é a quantidade de chuvas e a temperatura do ambiente. E acima nós temos um climograma da cidade de Goiânia. Então, nós podemos ver que existem períodos onde são períodos chuvosos, que podemos destacar em janeiro, fevereiro, março, já começa a diminuir, né? Aí, ali, a partir de novembro, dezembro, já se intensifica as chuvas. E podemos perceber também que nos meses de junho e julho, que praticamente não tem chuva, há uma queda de temperatura. Então, aqui para nós, em Goiânia, chuva está relacionado a calor, né? E o frio está relacionado a tempo seco. Se analisarmos aí um outro climograma, esse é lá da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, nós vamos ver que lá existe uma constância de chuva ao longo do ano. Então não tem meses onde chove muito e outros que chove pouco. Na verdade, lá é característico essa constância e a temperatura, sim, essa vai variar. Então, tem alguns períodos em que ela é mais alta e no mês de junho e julho, que é o período de inverno para nós aqui no Brasil, as temperaturas ficam mais baixas. Então, aqui um exemplo, né, do climograma e para que ele serve, como a gente pode fazer a leitura dele. Bom, eu trouxe aqui para vocês grandes tipos climáticos, que são variações de clima no mundo, e essas variações elas vão ocorrer, mas a gente percebe que elas se repetem em determinados locais. Falando assim de uma maneira mais geral, a gente pode estabelecer que, conforme o clima, vai ser o bioma, né, o grau de biodiversidade de uma determinada região. Depois a gente vai estar falando sobre isso mais detalhadamente, mas o clima está diretamente relacionado aos biomas. E aí nós vamos ver que existe classificação aí do clima, climas quentes, equatorial, tropical úmido, tropical seco e desértico, climas frios, polar, subártico, desértico e continental, climas temperados, continental, marítimo ou oceânico, subtropical, úmido, mediterrâneo e clima de altitude, tá? Que a gente percebe aí tanto na Ásia quanto na América, esse clima de altitude está relacionado às montanhas, locais onde tem altas, né, grandes altitudes. Bom, essa imagem mostra aí para nós algumas variações, né, do clima, e eu queria destacar nesse contexto que o clima ele influencia, ele vai afetar diretamente a vegetação, a espécie de animais e o relevo. Então, conforme o clima daquela região, é o tipo de vida que vai viver, né, que vai conseguir sobreviver em alguns casos nesse local. O clima também condiciona a ação humana sobre o espaço geográfico, tá? Então, conforme é o clima de uma região, é a forma com que as pessoas vão viver e lidar com determinadas situações naquela localidade. E uma outra coisa importante para ser destacada é a questão da biodiversidade. Nós vamos perceber que em regiões intertropicais por quê? Porque fica entre os trópicos de Capricórnio e o trópico de Câncer, tá? Aqui, ó, a gente pode observar nesse globo o que está em vermelho é a linha do Equador e em volta dele, aqui, nós temos os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, tudo aquilo que estiver nessa região, vegetação e vida animal, tem como característica uma diversidade muito maior. Então, você vai encontrar inúmeras plantas, né, as mais diferentes espécies de animais. E quando se fala de regiões mais polares, quer dizer, mais próxima dos polos, essa diversidade ela diminui. Então, o que é bioma? Bioma ele é um conjunto de todos os seres vivos agrupados em uma região e em interação.
Então, o bioma ele está diretamente ligado à classificação dos climas. Uma outra coisa também que a gente pode destacar é a questão dos impactos ambientais, né? Coisas que acontecem e que acabam afetando o meio ambiente. E a ação humana, ela é uma das principais, tá? Causadoras aí de impacto ambiental. Nós vamos ver que o homem ele possui como característica a transformação, né, de espaços naturais. Então, onde ele chega, algum tipo de mudança ali é proporcionado. E a gente pode destacar aí que tem um impacto, né, direto, é a questão do desmatamento, e que já aconteceu muito em várias regiões do mundo e continua acontecendo, né, a derrubada de árvores, e isso interfere tanto no bioma, né, na vida existente naquele local, e afeta também o clima. Nós vamos ver que o extrativismo vegetal e animal e mineral interferem também bastante, né, nesses biomas. O aumento da atividade agropecuária, por quê? Quanto mais você planta, significa que você vai tirar aquela vegetação original e plantar outras espécies, né, de plantas. A expansão de áreas edificadas, então nós temos grandes cidades, né, com grandes construções, o problema da impermeabilização do solo e a ocupação dos espaços naturais. Podemos destacar também os modelos de produção e de consumo predatório, tá? E o consumismo excessivo. Então, hoje a gente possui bens não para que atenda diretamente a nossas necessidades de sobrevivência, mas diretamente para atender essa necessidade de consumo. E os principais impactos ambientais que a gente pode destacar seria os impactos atmosféricos, dentre eles o aquecimento global, a redução da camada de ozônio e também a chuva ácida. Os impactos à hidrosfera, e aí a gente sabe que a hidrosfera está relacionada à água, né, os rios e os mares. Podemos destacar a contaminação da água, a alteração da dinâmica dos rios e a poluição dos oceanos. O impacto sobre o solo, aí a gente dá destaque para a erosão, para a perda de fertilidade e contaminação por resíduo sólido, no caso o lixo, e também os impactos à biosfera, quando tem aí a incidência de caça e pesca predatória, alteração de ecossistema e redução da biodiversidade, tá? Então esses são alguns aspectos aí da interferência humana. Mas assim como o homem muitas vezes tem atitudes de destruição, existem grupos também, existem pessoas que lutam para a preservação do meio ambiente. E isso nós vamos observar devido a alguns encontros, né, algumas ações de grandes lideranças tentando reverter essa situação do meio ambiente. Tá? Alguns acordos que são assinados, a orientação para práticas de sustentabilidade, tá? Tem até uma prática de sustentabilidade ligada aí aos 3 R's, né? Recusar, reduzir e reutilizar. E, então, são algumas orientações nesse sentido. E também algumas organizações não governamentais que prestam serviço, né? E que lutam pela preservação da sociedade aí, mobilizado pela causa ambiental. E a criação também de espaços de conservação e proteção ambiental. Então, essas são algumas coisas que acontecem e que podem ser intensificadas aí para minimizar os danos da ação humana no meio ambiente, tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.